Olha o que diz Apocalipse 3. Capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. É uma palavra um tanto explicativa, mas eu preciso ministrar essa palavra para você a cada dia enriquecer a sua vida espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém, outra versão diz guarda, eu gosto mais dessa palavra, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém roube tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém roube tua coroa. Vamos repetir? Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Há um questionamento que já há muitos séculos se faz dentro da igreja. E esse questionamento consiste em destacar se o homem que aceita Cristo, ou cristão, o salvo, pode perder a salvação ou não. O cristão pode perder a sua salvação? Tem gente que diz que não. Então eu quero tratar algumas coisas de alguns pensadores e talvez um dia vão bater na sua porta. E esse pensamento chamado calvinista, você sabe que Jean Calvin, em francês, João Calvino em português, Jean Calvin, ele foi um suíço reformador, ele era francês, só que liderou a reforma protestante na Suíça. Na Alemanha foi Martinho Lutero, numa protesta contra a organização da Igreja Romana, a qual cobrava indulgências, a qual criou purgatório, a qual estava colocando ídolos nos próprios altares gregos e romanos, onde havia deuses pagãos, os tiraram e colocaram as estátuas de Pedro, de Maria, de João, enfim. E aí começou uma miscigelândia de misticismo, de paganismo, misturado com o catolicismo. Fora isso, com a união da igreja ao Estado, promovida por Constantino, para quem sabe história e sabe do que eu estou falando, Constantino foi aquele romano que adotou a religião cristã para Roma, e o império agora que perseguia antigamente os cristãos. Você sempre vai saber que Roma foi inimiga do cristianismo. Roma sempre oprimiu os judeus. Na época de Jesus, os romanos foram os que crucificaram Jesus. Agora Roma se faz amiga da igreja e a igreja se torna romana, a igreja se torna pagã. E aí começa uma mistura que a gente tem muito para falar, que não vou me deter nisso aí. E Lutero e Jean Calvin, na França e na Suíça, e Lutero na Alemanha, protestaram. Você sabe que em 1517, mais ou menos, começa uma reforma onde Lutero diz: ei, a salvação é pela graça, não é com indulgências. Jesus morreu para dar salvação à humanidade. E não é através dos meios religiosos, mas a salvação é por graça, pela graça e através da graça. E começa uma reforma, e aí surge o nome protestantismo, onde a igreja, na verdade, volta às suas raízes, e essa igreja apostólica se fortalece novamente em Jerusalém e deixa Roma de lado. Eu já expliquei isso algumas vezes, que a igreja não pode ser romana, a igreja tem raízes em Jerusalém, e Jerusalém é um referencial para a igreja, porque o próprio Jesus disse: olhai para a figueira, olhai para Israel. E a referência maior que nós temos é a Nova Jerusalém celestial. Então, nisso aqui, houve muitos pensamentos diferenciados. E se levanta João Calvino com uma teoria dizendo, ele era protestante, ele aceitava a salvação pela graça, não aceitava mais o poder de Roma. E ele se levanta dizendo,
acrescentando algo a mais, dizendo que quem era salvo alcançaria redenção eternamente. E não era o homem que decidia isso, mas era o próprio Deus que marcava os escolhidos. Então eu quero falar um pouquinho de 5 coisas que os calvinistas, que um dia você pode se encontrar com qualquer um deles, são evangélicos, são salvos, são tementes a Deus, porém podem te confundir. E muita gente está usufruindo desse pensamento calvinista para abusar da graça. Abusar da graça. E muita gente está dizendo, não, nesse fim de ano eu posso beber, eu posso sair, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou salvo, eu não vou perder a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Então, o Senhor está falando, cuidado. Então eu quero refutar algumas coisas contra o calvinismo, baseado logicamente na palavra do Senhor. Primeira coisa que eles falam, que o homem está em total corrupção. Eu concordo com isso. O homem está destituído da glória de Deus. Só que há uma diferença. Os calvinistas dizem, pelo homem estar em total pecado e morto em delitos e pecados, como diz a palavra, eu acredito nisso também, ele diz que o homem não tem livre-arbítrio para decidir se ele quer ou não quer a graça e a salvação. Como um morto pode decidir? Como alguém que está desligado da onisciência, do poder de Deus, pode tomar uma decisão? Só que aí se confundem. Eu acredito que a raça, através de Adão, foi infestada pelo poder do pecado. E todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, amém? Todos aqui precisam ser salvos. Até esse bebê no colo que você está tendo aí, bebê que não sabe de nada, nem sabe falar mamãe direito ainda, um dia precisará de salvação, porque ele já nasceu. Ele já nasceu com uma natureza de pecado. Embora ainda ele não tenha comportamentos pecaminosos, a criança já nasce com uma genética pecaminosa. Amém? É questão de tempo. Já viu 2 crianças pequenininhas, até de 2 aninhos, começam já a disputar. Uma criança pequena apronta alguma coisa e você pergunta para ela, você fez isso? Não, já mente. 2 crianças pequenas, você dá um brinquedo só, elas já brigam. Elas querem atenção para elas, são egocêntricas, são mesquinhas. Já começam a tendência à violência, querem puxar a orelha da outra criança, já viu? Então, pode ser lindinho, fofinho, anjinho quando dorme, mas já é um pecadorzinho por natureza. Filho do diabo, do capeta, se não se arrepender. Mas espera aí, pastor. As crianças são inocentes. Aí que está. As crianças são inocentes. São inocentes. Mas a prova que eles têm a tendência a pecar, já se vêem coisinhas mínimas que provam que todo ser humano tem a tendência a fazer o errado e escolher entre fazer o mal e o bem. Lógico que chega uma certa idade onde a criança tem plena consciência e acaba-se a inocência. Amém? Quando é isso? Quando a criança deixa de ser inocente. Quando ele já começa a mentir, começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor, e ele sabe disso, deixou de ser inocente. Quando já rouba e assalta a despensa da mãe, roubando alguma coisa, ele já perdeu a inocência. Eu tenho falado, porque nós temos encontro para crianças, e muita gente diz, meu filho pode ir nesse encontro, está muito grande, ou melhor, no do adulto. Eu falo, não, você que sabe, ou a criança que sabe, porque eu já vi crianças de 13 anos, e já vi adultos de 10 anos. Tem criança que com 10 anos é um adulto, ele pensa como adulto, e é malandro igual um adulto, e já sabe das coisas igual um adulto. E tem criança com 13 anos que brinca e é inocente ao quadrado, ao cubo. Quem entende o que eu estou falando? Não sei se você conhece alguma criança assim, com 13 anos, inocente. Então, até então, essa pessoa não tem responsabilidade, nem culpabilidade. Ou seja, se essa criança parte com Jesus, ela é inocente. Não tem peso de consciência. Aí que está. A culpabilidade e a condenação vem quando você está ciente ou consciente daquilo
que você faz. Então, qual é a teoria do calvinismo? É que todo mundo está mal e ninguém tem o poder de decidir. Ou seja, eles não acreditam no livre-arbítrio. Porque essa palavra não está de fato na Bíblia, livre-arbítrio. E se eu falar, a palavra Trindade também não está na Bíblia. Mas vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando desde o início até o fim. No livro de Esther, quem crê que o livro de Esther é um livro abençoado? Um livro santo? De fato é. Agora, eu desafio alguém que me procure o nome de Deus no livro de Esther. Onde está o livro de Deus no livro de Esther? Não está. Do primeiro até o último capítulo não aparece nunca o livro de Deus. Mas vemos Deus agindo quando Deus está trabalhando ali com Esther, no jejum. Vemos Deus de justiça. Deus que opera maravilhas. Quem crê nisso? Então, é algo no seu conteúdo, na sua essência, vemos Deus trabalhando. Então, de fato, a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, mas em todo momento aparece o poder de decisão. Primeiro, os judeus. E é absurdo eu, como cristão, esquecer as raízes judaicas, porque o cristianismo nasce, ou a vida cristã, ou a essência da cristandade nasce de um judeu. Todo cristão precisa se identificar com o judaísmo. Não judaizar, mas considerar o judaísmo. E mesmo que você diga, o judaísmo não tem nada a ver, todo cristão que diz que tem Jesus no coração, tem um judeu no coração. Porque Jesus era judeu. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então, queridos, nós precisamos olhar e observar a cultura, a fé, costumes judaicos, para entendermos muitas coisas que se cumprem hoje na palavra do Senhor, na Brit Hadashah, que seria o Novo Testamento. Primeiro, o judeu diz que existe sim o Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Quem já ouviu falar sobre Yetzer Hará e Yetzer Hatov? Diga comigo, Yetzer Hará. Yetzer Hatov. Você tem Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Toda pessoa que nasce com Yetzer Hará. O que é Yetzer? Yetzer é inclinação. Hará é mal. Yetzer, inclinação. Hatov, inclinação para o bem. Todos nós temos uma inclinação para o bem e para o mal. Quer ver isso? Abra a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 4, o que Deus fala com Abel? Logo no começo, olha. Já com Adão e Eva, o Senhor lhe deu a escolha. Você sabe. Se não coma dessa árvore. Só que aqui em Gênesis há uma palavra muito própria que comprova o Yetzer Hará e Yetzer Hatov, que seria o livre-arbítrio, que não aparece, mas ele está incluído, intrínseco dentro dessa passagem. Olha só. Gênesis capítulo 4, versículo 6, quando Caim ficou com raiva porque Abel, a sua oferta foi bem aceita por Deus. Versículo 6 diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaíste o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis aí o pecado que jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vou explicar essa passagem. Abel sacrificou e foi aceito o sacrifício. Caim sacrificou e Deus não se agradou. Porque já o coração de Caim estava sendo pesado. Não era o produto em si, mas era como ofereceu. E ele ficou irado porque Deus aceitou a oferta de Abel e ficou. E Deus pergunta: Abel, Caim, por que você está com o semblante caído? Se você proceder corretamente, por acaso eu não vou aceitar? Se você andar segundo o meu preceito, segundo a minha vontade e fizer como deve ser feito, por acaso eu não vou me agradar de você também? Eis que o mal está batendo no teu coração. Está aí, está na porta do teu coração. Basta você dominar esse mal. Cabe a você, cumpre a você dominá-lo. Então esse domínio é livre-arbítrio. Você decide. Você não pode culpar a Deus pelo que te acontece. Porque há coisas que são decisões suas. Esse ano Deus não foi bom comigo. 2015, se eu pudesse apagar, eu acho que Deus se esqueceu de mim esse ano.
olha, se eu pudesse deletar isso. Não, analise. Quantas dessas coisas que aconteceram são consequência de coisas que você semeou, que você decidiu? Eu tô desses dias, fomos ali nos brinquedos aqui na praia, e tem um brinquedo maluco que eu já falei, consegui já levar o pastor Wagner e o pastor Abidon. Quem mais foi? Eu vou levar todos os meus 12 lá. E eu pago a primeira rodada. É loucura. Que aventura. Eu também acontece esse negócio, mas eu percebi uma coisa, que essa distração, muita gente fica muito bitulada em tantas coisas. O próprio pastor Wagner falou, faz tempo que não me divertia. Girou lá. Só que antes falei, vocês querem? Decidam agora. Se você não quer, não sobe. Se você quer, sobe. Aí eles subiram. Eu confesso que eu nunca gostei disso, nunca. Mas meus filhos me forçaram a subir. E eu gostei do negócio. Acabei gostando, esse é o problema. Bom, não vou fazer isso uma rotina. Mas olha, conclusão. Falei, sobe, vocês decidem. Seu coração está bom, não suba. Ou suba, é você que tem que decidir. Essa é a proposta de Deus. O pecado está aqui, a bênção está aqui. Você decide o que vai fazer. Isso é Yetzer Hara, Yetzer Hatov, que para nós seria o livre-arbítrio. Deuteronômio 11:26, o Senhor fala claro com Israel. Eu gosto da palavra porque a palavra esclarece tudo. Então, os calvinistas dizem que não há livre-arbítrio, é Deus que te escolhe. É Deus que nos escolheu. Sim, é lógico que Deus nos escolheu, mas escolheu numa proposta genérica. Escute bem. Deuteronômio 11:20 diz assim: eis aqui hoje eu ponho diante de vós a bênção ou a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor. É fácil, o Senhor está falando, eu coloco dois caminhos, bênção e maldição. Se você não quer cumprir, vai haver maldição. Se você vai cumprir, vai haver bênção. Quem entendeu isso? Pelo amor de Cristo. Ora, Deus está obrigando. Não, vocês vão ser programados para fazer só o bem. Não, você não é robô. Você tem o poder de decisão entre a bênção e a maldição. Ainda em Deuteronômio 30 diz assim: coloco diante de ti, coloco o céu como testemunha, que eu coloco diante de ti a bênção ou a maldição. E ainda dá um conselho: escolhe, pois, a bênção para que vivas. Tudo que você não cumpre na palavra, tudo que nós não cumprimos na palavra, vai trazer maldição. E tudo que eu cumpro vai trazer a bênção. Então você tem uma escolha. Diga para alguém, você tem uma escolha. Ninguém pode te descer a bênção goela abaixo. Ninguém vai te consagrar com a santificação goela abaixo. Deus não é aquele pai que pega a criança, e isso acontece às vezes, que você tem que dar o remédio para a criança, forçado, é ou não é? Você tem que dar, e é chato, eu não gosto disso, porque de fato você tem que segurar a criança. Quem gosta de que o médico ou a enfermeira coloque a injeção no seu filho? É terrível, eu sofro com isso, mas é necessário, porque se não tomar essa injeção, vai ser ruim. E segura, eu travo as pernas assim da Nathalie, e segura os braços, e ela te olha: pai, você está fazendo isso comigo? É angustiante. Pai, olha, você vai deixar que me coloque essa injeção? E vai. Quando não, tem que tomar remédio. Abre a boca. Abre. Deus não faz isso. Deus te diz: está aqui o remédio. É uma injeçãozinha que vai doer um pouco. Mas decida, você quer isso ou não? Se você quer, o antídoto está aqui. Se você não quiser, morra, meu filho. É decisão sua. Você que sabe, Deus não vai descer a palavra goela abaixo. Deus não vai te forçar a te santificar. Você decide. Quer um ano de bênção para 2016? Tem gente que nem responde amém, meu irmão. Que não sabe o que quer. Você quer a bênção para você em 2016? Me orou. Mas estava ruim. Tem gente que não sabe se quer bênção ou não. Está aqui, o poder está nas tuas mãos. Decida o que você quer. Decida o que você quer. Agora está cheio de gente que já decidiu. Aliás, não está nem aqui hoje, porque já decidiu descambar.
já decidiu, já tomou a sua decisão. Todos que você ganhou para Jesus estão aqui. Todos que você ganhou esse ano para Jesus, se você trouxe para a célula, estão aqui hoje? Onde estão? Tomaram uma decisão. A vida é feita de decisões. Não, mas o calvinismo diz que o homem não tem poder para decidir. É Deus que escolhe a dedo. Você vai ser salvo. Você é santista, só vai ser salvo. Corintiano para o inferno. Você... Essa, já pensou uma coisa dessa? Que Deus é esse que escolhe? Eu vou citar igrejas que são calvinistas. Presbiterianos são calvinistas, presbiterianos renovados são calvinistas, os congregacionais são calvinistas, os congregacionais são calvinistas. Não sei se a igreja luterana é calvinista também, não lembro bem. Mas há uma gama de calvinistas que você vai encontrar. Pastor Diego estava comigo em São José dos Campos e encontramos 2 calvinistas. Meninos santos, bonitos assim, jovens consagrados. E começamos a conversar, apareceu o tema. Não, que nós somos calvinistas. Falei, meu Deus do céu. Não, mas isso não tem nada a ver. Como assim? Meu irmão, a discussão foi longe. No final eu falei, vamos parar porque vocês não vão ser convencidos pela gente. Só que aí nós lançamos alguns versículos que eles gaguejaram. E entre eles estão esses aqui. O homem pode ou não pode perder a salvação. Cuidado, não se garanta, porque ela pode ser perdida. Segunda coisa que os calvinistas falam, eleição condicional. Olha só, diz que dentro do ventre da mãe, ou na formação da concepção, Deus já escolhe a criança. E pega uma passagem quando diz que estava Esaú e Jacó, lembra? E diz, a um rejeitei, a outro eu escolhi. A um abençoei, já decretei. Então eles dizem que você no ventre da sua mãe, você já foi escolhido por Deus no ventre da sua mãe. Isso é verdade ou não? Todo mundo sabe que sim, mas eles dizem que há pessoas que não foram escolhidas. Ou seja, o Senhor quer me dizer que eu posso estar dentro da igreja e se eu não for escolhido no final vou para o inferno? Sim, eles dizem que de todo mundo aqui tem gente que vai para o inferno. E que não adianta estar na igreja, não adianta estar a vida inteira dentro da igreja, no final você não foi escolhido. Você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Igreja calvinista não faz apelo no final do culto. Sabe por quê? Porque diz que não se deve fazer apelo. A pessoa, se ela crê, é porque ela é escolhida. Se não crê, é porque não é escolhida. Olha que absurdo. Isso é sério, gente, porque o calvinismo tem crescido no Brasil. Você pesquisa isso depois, mas na internet ou em livros, você vai ver que o negócio é muito sério. Então, preste atenção. Tem gente que está dizendo que a criança, a um calvinista eu refutei e eu disse, espera aí, então quer dizer que uma criança que morre já no nascimento ou no útero, quer dizer que se ela não é escolhida, para onde ela vai? Essa criança vai para o inferno. Falei, para. E onde fica o versículo diz, deixai vir as criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Falo, não, das criancinhas que são escolhidas. Falei, para. Que Deus mau é esse que uma criança que não tem nada a ver, é abortada e morre dentro do útero, e é tirada, é sugada para fora. Que culpa ela tem? Ela vai para o inferno? Não era escolhida. Então, eles dizem que Deus escolhe as pessoas. Deus escolhe as pessoas. Ele vai escolher as pessoas. Ele escolheu a cada um com o dedo. A pergunta é, se todo mundo está destituído da glória do Senhor, todo mundo saiu da presença do Senhor. Eu acredito nisso. E existe uma predestinação. Eu acredito na predestinação em que sentido? Eu acredito na predestinação no sentido de que Deus preparou um plano de salvação para mim. É aquela história que eu sempre conto. Se eu tenho um filho, vamos supor, Deus me livre, eu vou morrer, e eu sei que eu vou morrer daqui a alguns meses. E eu tenho condições, eu digo, eu vou pagar a faculdade do meu filho até ele se formar. E eu vou na faculdade, eu pago tudo, assino tudo, em conveniência com a mãe, e eu digo, olha, meu filho vai estudar até tal ano e vai até se formar. Só que o filho vai crescendo, ele diz assim, meu pai pagou a faculdade de medicina para mim. E eu detesto medicina. Pagou tudo para mim, eu não quero medicina. Eu quero ser surfista profissional. O filho tem o direito de escolher ou não? E se ele não quiser ir para a faculdade, ele quiser ir para a praia surfar? E de fato, se ele se tornar um
um bom surfista. Vai para o Hawaii e tudo mais. O problema é dele. Então preste atenção. Havia um predestino? Sim, um predestino. Pré que significa o quê? Algo antecipado. O destino é algo que já foi decretado. Por quê? Pelo pai. O pai já determinou. Vai ser pago até se formar. E até vou deixar uns milhões na poupança para que ele compre o escritório dele e comece a consultar. Já pensou? Que pai bacana, hein? Só que o filho não queria. Pegou os milhões e foi surfar e foi conhecer o mundo. Então, querido, Yetzer Hará e Yetzer Hatov é isso. É quando você tem o poder de saber se inclinar. Os judeus já falavam sobre isso. Os judeus creem nisso. Então, o calvinismo é uma ideia moderna, uma ideia que não é antiga, não tem raízes judaicas. Fala para um judeu sobre predestinação. Ele vai falar assim, depende do Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Depende da inclinação que a pessoa tenha. Mesmo que seja programado do céu para a sua vida, se você quiser o inferno, vai ter inferno para você. Porque você tem esse poder de decidir. Eu creio que o homem se afastou de Deus, estava morto em delitos e pecados, na condicional de essência de um Deus santo e um ser como homem que se afastou da sua santidade. Mas preste atenção, Deus nunca tirou o poder de raciocínio do homem. O homem morreu em delitos e pecados, mas continuou raciocinando, continuou pensando e continuou sendo uma alma vivente, continuou tendo alma. Não foi anulada a sua psique, não foi anulada a virtude de raciocinar. Além de não ser um boneco, um robô programado, escolhido, ele nunca, Deus separou individualmente pessoas de uma forma até mesquinha. Você vai ou você não vai para o céu, não. Deus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Deus enviou e amou o mundo de tal maneira. Ele não diz, Deus amou os escolhidos de tal maneira, mas diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma condicional, qual é? Para que todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, estou explicando tudo isso, já vou começar a ministrar o principal que eu quero falar. Então, fica anulado o versículo que diz em Mateus 19:14 que dos tais é o reino dos céus. Ainda diz, das crianças saiu perfeito louvor, perfeita adoração, Mateus 21:16. Então, eles dizem que há crianças que vão para o inferno e outras não. Complicado isso. Terceiro, redenção limitada. Jesus morreu só por aqueles que foram predestinados. Se Jesus morreu por todos, e se alguém não aceita essa salvação, essa morte vicária, esse sangue derramado, escute, e ela vai para o inferno, então ficou anulada, nesse caso, a morte de Cristo, e anulado o seu sangue. E eu vou lhe explicar o que de fato acontece quando uma pessoa renega a fé cristã. É incrível. Mas eles dizem que não, isso não pode acontecer. Dizem que só Jesus morreu pelos escolhidos e os que foram já predestinados. Eu creio na predestinação se eu aceito. A predestinação funciona por mim se eu quero ela, se eu quero ir para a faculdade e eu quero fazer medicina, eu quero me formar e pegar tudo e investir tudo que meu pai programou para mim. Ei, o pai programou o céu para nós, amém, querido? Isso é um predestino, fomos predestinados e escolhidos antes da fundação do mundo. Olha só, 2 Pedro 3,9, abre aí rapidinho, 2 de Pedro 3,9. Muitos dizem que somente alguns serão escolhidos por ação sublime da graça, agindo em cada um. Mas olha o que diz aqui Pedro, quem andava com Jesus, escreve aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco. Olha só. Não querendo que nenhum pereça. Senão que todos, todos cheguem ao arrependimento. Todos. Como alguém pode pensar que há só alguns escolhidos? Todos, nenhum. Eu não quero que nenhum pereça. Não quero que nenhum vá para o inferno. Eu quero que todos sejam salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Mas eu quero que sejam salvos. Eu dou meu filho. Mas que todos possam escutar. Que todos possam se arrepender e todos possam se converter. 1 Timóteo capítulo 2, volta um pouquinho aí, 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 3, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Por todos. Grite, Jesus morreu por todos. Diga para alguém, Jesus morreu por todos. Por corintianos e santistas. E flamenguista também. Não, só pelos escolhidos. Eu disse para um calvinista, então não vale a pena pregar. Não, temos que pregar porque de repente tem um escolhido que já levanta as antenas. Eu sou escolhido. Ele vai aceitar. Não, querido. Paulo diz assim, como crerão? Como vão crer? Se não há quem pregue. Ou seja, o pregar induz a pessoa a crer. E esse crer, logicamente, vem pela ação do Espírito, mas a ação do Espírito pode ser rejeitada. É outro tema que nós vamos tratar mais para frente, escute bem. 2 Timóteo 2,3 diz, ele se entregou por todos. Amém? Outro ponto, calvinista, a irresistível graça. Ele diz que é impossível o homem estar sob a ação do Espírito, da graça, e ele não se converter. Isso é falso. Isso é falso. É fácil pegar um texto fora de contexto para gerar pretexto. Mas eu posso dizer, Deus teve dores de cabeça com Israel. Teve dores de cabeça com um povo que era guiado por uma sistêmica praticamente ditatorial com a lei. Era olho por olho e dente por dente. Fez besteira, tira para fora pedra até virar um morro de pedra. E mesmo assim teve dor de cabeça. Eu estava falando outro dia para os meus filhos. Em 1973 no Chile, os comunistas estavam tomando. Estava acontecendo o que estava acontecendo aqui no Brasil. A esquerda tomou conta do país. Fidel Castro já estava sendo convidado pelo presidente chamado Salvador Allende. Esquerda pura, já contatos com, na época, a União Soviética, e já estava dominado o Chile. Meu pai conta que os comunistas passavam em frente às igrejas e batiam, vai fazendo culto, vai, batiam aí nessa hora na porta, vai fazendo culto, vai, aproveita. Porque em breve esses salões vão ser tomados pelo povo, vão ser tomados pelo partido. Então ameaçando já os pastores para pararem com esse ópio do povo, segundo Marcos, que era a religião cristã, e dizendo que tomariam o Chile. Começou a faltar muita coisa, a limitar, uma recessão terrível, e 11 de setembro de 1973, o general Augusto Pinochet, não sei se você já ouviu falar desse ditador, ele disse, vamos dar até meio-dia, ele foi no Planalto com todo, isso escondido num plano secreto. Foram no Planalto com tanques de guerra. Tem filmagens
no YouTube se você quiser assistir. Preparou o exército de norte a sul, deu comandos de norte a sul nas fronteiras, preparou como se fosse literalmente uma guerra. O exército, a marinha, a força aérea, tudo foi dominado por esse governante chamado General Pinochet, e deu um golpe militar. E foi lá e bombardeou. Disse: até meio-dia, toda essa capanga de esquerdistas não sai do Planalto, vamos tacar fogo. E de fato, além de com toda a comitiva comunista, socialista, petista, a Dilma era pequenininha, mas estava lá também. Conclusão. Falaram, e tem umas gravações. Atenção, senhora Allende. Como se fosse hoje. Atenção, senhora Dilma. Se a senhora não sair até meio-dia, o exército fará a posse do Planalto. E ela não saiu. Allende, que seria o esquerdista, não saiu. E começou literalmente. Bombardearam o Planalto. Bombardearam a casa presidencial. Começaram a matar comunistas de norte a sul. Quem andava com a identidade do PT era morto ou preso literalmente. 10 horas da noite, anunciaram pela rádio. Rádio e TV foram dominadas pelo poder militar. Falaram assim: a partir de hoje, quem se manifestar ou pronunciar será preso e será réu de guerra. Outra coisa: quem for surpreendido depois das 22 perambulando na rua será preso no ato. E se ele for achado com algum tipo de manifestação de esquerda ou comunista, será fuzilado no ato. Para quê, meu irmão? Depois das 10, ninguém estava na rua. Meu irmão Efraim, que gostava de sair com os amigos, meu pai conta que ele ficou em casa. Puxa vida, até quando vai? Durou meses. Depois da 10 não tinha uma alma viva. Aqui só o PCC consegue fazer isso. Ninguém sai depois das 10. Ninguém sai. Toque de recolher. E de fato morreu muita gente, milhares de pessoas morreram. Até foi inocente, mas conclusão: os comunistas saíram igual ratazana. Para a Argentina, para a Bolívia, para a Rússia, pedindo asilo, mataram gente que você não imagina. Houve abusos, eu confesso. Conclusão: Pinochet implantou uma ditadura que durou 15 anos, não permitiu que ninguém roubasse, só ele roubava agora. Mas olha, tirou político, mandou matar o que mataram de político, meu irmão, tipo Paulo Maluf, já era. Que mais? Esses que tinham fama morreram todos foram ou exilados ou foram mortos. Lula então ia arrancar todos os dedos dele. Conclusão: o país ficou limpo da política. Aí implantou uma economia no país. Começou a industrializar o país, começou a sarar o país. Ele fez coisas erradas, sei disso. Mas entre tanta coisa errada, 90% foi boa. E hoje em dia, o país de menos índice de violência. Agora até quando caiu o Pinochet, até voltou um pouco a violência, mas temos o Canadá, Estados Unidos e o Chile como os países menos violentos de toda a América. A educação foi para o top. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, para vocês verem, pesquisem isso, não estou me gabando com isso, nem estou criticando, mas é a verdade. O Chile está em 20º e tanto no mundo, o Brasil está em 84, ou seja, o Brasil só perde para a Tunísia. Graças a Deus pela Tunísia. Graças a Deus que existe a Tunísia mesmo. Índice de Desenvolvimento Humano. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela Tunísia. Que estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo, gente. Não pode. Riqueza foi direcionada para a educação. Riqueza do país. Vagabundo morreu. Gente meio esquisita desapareceu. Varreram com essas palhaçadas. Boates, casas noturnas, casa de lesbianismo, gay. Isso acabou, exterminou. Não se via gente morando na rua. Os varreu. Vamos ver a ordem no país. Mas ele não conseguiu tirar
organizou o país. Hoje em dia o salário do Chile mínimo está 3 vezes mais do que aqui. Isso aconteceu na minha terra, falo com liberdade. Toda essa ditadura não conseguiu tirar, nem fazer com que o país se desenvolvesse e chegasse a primeiro. Está em vias de desenvolvimento ainda. Mas preste atenção. Até foi bom. Talvez algo radical precise acontecer nessa nação. Mas eu me pergunto, quando se vier algo promovido por Deus, ou permitido por Deus, será que o mal vai ser tirado dessa nação? Não, eu digo que há um mal dentro do coração do homem, que a tendência vai ser fazer o errado. Que só Deus, na sua soberania, pode oferecer para o homem. Vou voltar ao que eu estava falando. Israel recebeu uma diretriz e preceitos religiosos que de fato guiaram o povo numa plena santidade, porém o povo falhou. Ele mesmo chega e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes... Peraí, ele não é soberano? Jesus está falando na voz de quem? Dele como o filho do homem, ou está falando como Deus? Como que Jesus, sendo homem, podia falar isso? Ele está falando como a essência do grande Elohim. Você sabe que El é Deus, Ohim é plural. Elohim significa plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que acontece? Ele está falando como Elohim. Quantas vezes, quando esse camarada não é o filho do seu José, vem falar que quis reunir Israel embaixo das suas asas? É o Elohim que estava falando. Quantas vezes quis te reunir com uma galinha junto a seus filhotinhos, seus pintinhos embaixo das asas, e fosse rebelde, decidisse fazer o mal. Se o grande Elohim nessa hora está falando Jerusalém, e Jesus chora, é o pai que chora porque o seu filho decide sair da bênção. Com todas as provas de glória, ele optou pela maldade, optou pelo pecado, optou em desobedecer. Aonde está o poder dessa graça irresistível que o calvinista fala? Que o homem é sujeito à soberania e Deus fala, você vai ser salvo e acabou. Não, meu irmão, por incrível que pareça, você pode resistir a Deus. Não lhe resistais como aconteceu em Meribá, disse Jesus. Não resist. Ainda diz, não endureçais os vossos corações. O quê? Deus, com todo o seu poder, Ele pode me fulminar, mas Ele não quer fazer isso. Ele quer que eu decida. Ele quer que eu tome uma decisão. E essa decisão está em minhas mãos. Não. Diz o calvinista, a graça é irresistível. Se Deus escolheu, Deus toca e pá, acontece o milagre e acabou. O que? A graça não pode ser resistida? Sim. A graça não pode ser resistida. Eu digo, a graça pode ser resistida sim. O Espírito é soberano? Sim. Então ninguém o resiste? Sim. Eu digo que tem gente que resiste o Espírito Santo. Tem ou não tem? Talvez aqui haja alguém que está me resistindo aqui. Abra sua Bíblia em Atos. Eu vou lhe provar algo que é possível resistir ao Espírito Santo. E o calvinista está errado. Atos capítulo 7, versículo 51. Olha o que diz aqui. Estevão, ungido de Deus. Primeiro Marte está pregando na unção. E o que meu irmão Estevão fala? Tomado por quê? Pelo Espírito. O rosto dele estava como um anjo. Ele estava embebedado na unção. Estava recebendo pedradas. Ele glorificava a Deus e via a glória do Deus Pai. Olha o que ele diz aqui no versículo 51 do capítulo 7 de Atos. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Quem eram esses pais? Quem eram esses pais? Os israelitas, o povo escolhido de Deus, a santa nação de Israel. Não, predestino, uma vez salvo, está na bênção e não pode resistir ao Senhor. Pode sim.
Como fizeram os vossos pais, também vós assim fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Olha só, ainda joga em cara. Qual de todos os profetas, os pais de vocês, não resistiram? Todos os profetas tiveram gente de Israel, povo escolhido e predestinado para a salvação, para ser modelo. Me diga, se não é predestinação, Deus escolher Abraão e declarar: tua descendência será modelo, tua descendência será meu povo. Isso é predestino? Claro que sim. Mas Deus está dizendo: os que eu predestinei conseguiram matar profetas. Quais dos profetas? Me diga um profeta que não foi perseguido pelo povo de Israel. Isso acontece dentro da igreja, meu irmão. Já acontecia no tempo da lei, não vai acontecer agora da graça, que é tudo de graça. Tudo, entre aspas, fácil. Tudo pode se abusar, porque estamos no tempo da graça. Cuidado. É possível que eu esteja resistindo ao Espírito Santo. É possível que o Senhor te diga: se consagra esse ano. Eu quero fazer grandes coisas por você. Eu quero fazer algo grande na sua família. Eu quero que você seja fiel. Fiel no espiritual. Fiel na santidade. Fiel na palavra. Fiel nas finanças. Será fiel. E é possível que eu esteja resistindo a Deus. Eu não gosto desse estilo de evangelho da ameaça. Que se você não faz, vai vir a maldição. Não. Eu prefiro fazer a proposta da bênção, como Deus faz. Seja a bênção para que vivas. Eu não sou da igreja dogmática que anda ameaçando. Tem igrejas que tem tabelas de punição. Se o irmão usou um short na praia, tabela de punição. Se o irmão tomou cerveja, tabela de punição. Cerveja, segundo a tabela aqui diz que são 6 anos sem tomar Santa Ceia. E aí vai. Falou mal do pastor? Isso aí é grave, vai ser punido. Tem igrejas que tem carteirinha de membro e tem carimbo de dízimo. E você tem que apresentar, o membro tem um aperto aqui. Tem que apresentar a carteirinha de dizimista para tomar Santa Ceia. Se não está carimbada, dizimista, dizimou. No mês ele não toma Santa Ceia. Você sabia disso ou não? Não sabia? Mas tem igreja que faz isso. E aí? Você ia ficar de fora da Santa Ceia ou ia tomar Santa Ceia? Irmão, sua carteirinha não está assinada aqui. Não está carimbada, dizimou. Você não vai tomar Santa Ceia esse mês. Para com isso, eu não gosto disso, porque a graça não pode ser imposta. Deus não é um tirano que diz: eu escolho esse aqui não, esse aqui sim, não. Existe resistência à graça, não existe graça irresistível, não. Estevão, do contrário, teria todo mundo se convertido, mas não. O apedrejaram, meu irmão, um homem que via a glória do céu, o apedrejaram, o mataram, o primeiro mártir, e diz: vós de dura serviço, são igual aos vossos pais. São pessoas que estão dentro da igreja e resistem à palavra, resistem à ação do Espírito. Há uma geração que é desobediente e eles têm a chance de se converter. Muita gente, às vezes, nos taxam por sermos quadrados, radicais em relação à santificação. Mas, querido, há uma demanda de santificação nesses dias. Jovens, se consagrem. Busquem ao Senhor. Há uma demanda de santificação. Há uma demanda de fazer a diferença. Eu preciso. Não, mas é que tudo me é lícito, nem tudo me convém. Cuidado para usar esses termos para conveniências pessoais. Cuidado. Há jovens que hoje em dia estão se atrapalhando por causa disso. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Já percebeu como está um evangelho gospel muito moderno hoje em dia, onde tudo é lícito? Parece que adaptaram a mundanalidade dentro da igreja. Não estou falando de uso e costume, não, porque isso eu já deixei de pregar há muito tempo, segundo uma dogmática de uma igreja legalista. Não, eu estou me referindo à santidade.
Já se implantaram, se quebraram padrões, onde pastores estão aceitando casais aqui do mesmo sexo para receberem a bênção marital. Queridos, a palavra sempre vai ser palavra, e pecado sempre vai ser pecado. Pelo amor de Deus. Não, que isso hoje em dia é normal. Eu gostei de uma resposta que a Aline, minha filha, deu para uma professora. Eu estava ensinando para a Aline e o meu filho Jonathan o que é normal e o que é comum. Muita gente, não, mas isso é normal hoje em dia. Ah, a moça engravidou solteira. Ah, mas isso é normal hoje em dia. Ah, o menino pintar o cabelo de vermelho e usar brinquinho é normal hoje em dia. Não. Não confunda a palavra normal com comum. E eu falei, existe o que é normal e existe o que é comum. É comum ver hoje casais do mesmo sexo? É comum ou não é comum? É normal? Qual é normal? Ah, tá. E a professora está falando, mas hoje isso é normal. A minha filha falou, professora, isso não é normal, é comum. É comum ver casais do mesmo sexo, mas não é normal. O normal é homem e mulher. E ela ficou, não. Ficou gaguejando. E eu falei, yes, é isso aí, Aline. Porque hoje em dia estão querendo fazer o que é comum, normal. Nem tudo que é comum é normal. É. Algo que é comum hoje em dia. Quer ver? Vou me incluir nisso aqui como a minha classe, mas não faço isso, graças a Deus. Pastor trocar a sua esposa por uma de 25. É comum isso ou não? É. Quantos você já conhece que trocaram a sua esposa, que parou seus filhos, os criou, largou a esposa de 50 anos e trocou por uma de 25. E ele faz implante, coloca cabelo, pinta, faz botox, e aparece agora com a sua nova esposa. Nova vida. Deus renova tudo. É comum isso? Está acontecendo ou não está acontecendo? Tá, é comum. Isso é normal? Não. Deixasse a mulher da tua mocidade. Divórcio. É comum? É normal? Divórcio não é de Deus. Divórcio não é de Deus. Eu não vou apoiar nunca. E tem gente que se divorcia, sim, você vai divorciar. Mas isso é aprovado por Deus? Não. Não é. Não é. Divórcio não é de Deus. Não, que isso é normal. Não, é comum, que é diferente. Então estão jogando costumes mundanos como se fosse normal, mas na verdade é algo comum. Comum. Eu não posso tornar normal algo que Deus diz, isso não é normal, isso não é correto, isso não me agrada, isso é repudiável, isso não pertence à minha natureza. Eu tenho que levantar uma geração santa. Eu me lembro quando comecei a namorar com a minha esposa, meu sogro me chamou e me disse, querido, quero falar com você. Pode falar, pastor. Ele é um mineiro lá do interior de Minas Gerais. Falou, eu gostei muito de você. Você veio aqui muita ordem, me pediu ela em namoro. Eu vou te pedir uma coisa. Não beije minha filha na boca. Meu irmão, pensa eu. Anos me consagrando a Jesus. Nunca me viram me pegando com a menina, namoricando ou fazendo qualquer coisa. Me converti com 15 anos de idade. Eu falei, pastor, eu concordo com a sua ideia. O senhor está preservando. Mas deixa eu tomar uma decisão. Eu tenho o livre-arbítrio para saber o que é bom, o que não é bom para mim. Eu tenho que ter essa decisão. E de fato, eu vou lhe falar uma coisa. A melhor coisa é que o jovem não se beije na boca. Eu descobri isso. Porque começa a dar na mão. Depois vai um abraço. Daqui a pouco há uma atração. Depois vem aquele beijo.
Quem já juntou gasolina com fogo? É bom juntar gasolina com fogo? Vai acontecer o quê? Uma explosão. Então muita gente diz, deixa o jovem namorar. A decisão está em suas mãos. A decisão está em suas mãos. Um dia você vai ficar com o cabelo branco. Não aconteceu ainda comigo. Talvez nem branco. Mas você vai pensar e vai falar: há coisas que eu podia ter evitado. E graças a Deus me casei virgem, viu? Casei-me virgem. Minha esposa também, nos casamos virgem. Mas vou te falar uma coisa. Tudo está sendo anotado por Deus. Tudo. De um dia um livro vai ser aberto. E Deus vai te apontar e vai falar: isto e mais isto. O que parecia normal, o Senhor vai falando: isso não era normal. Você o fez normal. Era comum, mas você o fez normal. Casos de pecados que hoje em dia estão se tornando normal, algo normal. Não, há coisas que eu devo falar não. Eu tenho que tomar uma decisão. Isso pode ser uma imposição? Não. Não posso impor. Já pensou colocar na minha filha um chip na boca? Ixi, ela está beijando na boca. Não tem como. Como você vai controlar isso? Um pastor me disse: eu não sei mais o que falo, essa menina já está no 3º namorado. Eu não sei. E terminou o 3º namorado já e está indo para o 4º. Eu ensinei. Calma. Isso não se faz assim, não se impõe. Isso não é com escândalo. Não. Pastor, você tem que saber colocar a consciência, ou explorar a consciência dentro da mente do teu filho. E principalmente explorar o que é o poder da decisão. Yetzer Hara, Yetzer Hatov. Livre-arbítrio. Querida. Mas, gente, isso não vai acontecer. Me perdoe, mas eu preciso falar alguma coisa. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se uma das minhas filhas um dia chegar grávida aqui comigo, eu não vou ter um ataque. Eu não vou ter um ataque. Não, isso não vai acontecer. Eu não vou espernear. Não. Sabe o que eu vou falar? A decisão está em suas mãos. Sozinho talvez eu vou chorar. Mas não. Muitos casais chegaram: está grávida. Vai fazer o quê? Vai abortar? Vai matar a criança? Vai maltratar a filha? Não. Tudo é uma decisão. Só saiba de uma coisa: que filhinho, bebê não é bonequinha. Eu estava juntando para você viajar, para você fazer faculdade, para você se formar, para você entender, para você crescer. Agora se prepare, você vai ter que limpar cocô. Às vezes vai ter diarreia verde. Vai ter cólica. Vai ter que lavar a louça, vai ter que passar isso e pé e não sei o quê. A decisão está em suas mãos. Eu vou ficar batendo e jogando. Não. Estou na bênção. Estou na bênção. A decisão está em suas mãos. É lógico que eu tenho base para isso. Quem está aqui hoje dá glória a Deus. Vou terminar. Não aborreço mais vocês. Vou terminar. Posso terminar? A graça pode se resistir. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de... Ele está dizendo: ei, se ouvires a voz do Senhor, você tem o poder de
pode decidir, não endureça o coração, mas deixa o meu Espírito te tocar. Arrependei-vos, convertei-vos, aceitem a chamada. Essa é a chamada de Deus, esse é o apelo do Espírito Santo. Para terminar, a teoria quinta é perseverança do salvo, que significa uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso sair, posso aprontar, está vindo ano novo, posso beber, posso acontecer, depois carnaval, pode vir carnaval, depois eu estou salvo, já aceitei Jesus, glória a Deus, aleluia. E uma vez salvo, nem que seja na hora da morte, Jesus vem com seu Espírito e me conserta, porque diz, eu te escolhi antes da fundação do mundo e você está predestinado, não adianta fugir de mim. Você uma vez está salvo para sempre. Vai nessa. Hebreus capítulo 2, versículo 3, para terminar. Olha o que diz Hebreus 2, capítulo 3. Depois vamos para Hebreus 6. Hebreus 2, 3 diz assim. O escritor de Hebreus, que eu pessoalmente acho que é Paulo, mas não sabemos. Como escaparemos nós? Ele está dizendo nós, o autor, o apóstolo, o santo que escreveu. Como escaparemos nós? Mas peraí, ele não é salvo? É salvo, mas está dizendo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como nós escaparemos, ou como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por atribuições do Espírito Santo, segundo sua vontade. Como escaparemos nós se eu negligencio a minha salvação? Ah, então a salvação pode ser negligenciada? Pode. Eu posso aqui ser salvo da glória, aceitar Jesus, falar em língua, estar aqui pregando, ser pastor de vocês, e posso negligenciar a minha salvação? Posso. Ei, Natanael, acorda, tem um plano de Satanás para mim, como Deus tem um plano de bênção. Sabe qual é o problema do diabo? A questão do diabo, aliás, é que ele não tem pressa. Deus tem pressa. A obra de Deus tem pressa, mas o diabo não tem pressa. Ele diz, não tem problema, daqui a 20 anos eu te derrubo. Eu vou jogar uma sementinha hoje e amanhã. Por isso diz a palavra, hoje é dia de salvação, hoje é dia de santificação, hoje é dia de morrer. Eu morro hoje, eu me santifico hoje, eu não quero o mundo hoje, eu aniquilo minha carne hoje, eu quero me arrepender hoje, eu quero estar a contas hoje, Jesus pode voltar hoje, eu posso morrer hoje, eu posso morrer sem salvação. Senhor, em teu nome preguei, Senhor, em teu nome levei pessoas para o encontro, em teu nome fiz isso. Não te conheço, para o inferno, afastai-vos de mim. Mas como? Eu era salvo e tomei uma decisão. Exemplo, tá? Me afastei do caminho do Senhor, negligenciei a salvação. Hebreus 6, 4. Agora aqui chuta o balde. Hebreus 6, 4. Para quem crê que uma vez salvo, salvo para sempre, decore esse versículo em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Escute o que diz aqui, por favor. Hebreus 6, versículo 4 em diante. É impossível. É o quê? É o quê? Não escutei, grite. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados. Quem aqui foi iluminado da glória a Deus? Provaram o dom celestial. Alguém que provou o dom celestial aqui? E tornaram participantes do Espírito Santo. Quem aqui já participou da ação do Espírito Santo, da glória a Deus? Olha o que diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim,
é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o expondo à ignomínia. Essa turma que saboreia a glória, essa turma que ouve a palavra, essa turma que vem no domingo aqui e depois está vituperando, fazendo coisa errada, estão crucificando a Cristo, estão colocando o sacrifício do Senhor à vergonha. Ei, é possível que alguém que já saboreou a glória do céu, a virtude celestial, é capaz que lá fora esteja fazendo coisas que envergonham a essência do poder de Cristo. E ele diz: é impossível que os tais venham ao arrependimento. Tome cuidado, meu irmão. Jovem, tome cuidado, porque Deus está te olhando. Porque o teu pecado não é o que você está fazendo, mas é a tua desobediência. É a tua desobediência. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Que categórico. Ele diz: é impossível. Sabe o que significa isso? Eu posso ser ungido do Senhor, eu posso ser pregador da verdade, eu posso ter um histórico desde os 15 anos que me converti ao Senhor e ter vivido em santidade e não ter mácula no meu ministério, ou adulterando, fazendo coisas que escandalizem a moral de um líder que se diz pastor, ou que foi ungido de fato a pastor. Hein? Alguém que prega e já repreendeu e já foi promotor de que desça o Espírito Santo, de que pessoas aceitem a Jesus, de que pessoas se convertam e famílias sejam abençoadas. É impossível uma vez eu fazendo uma besteira que venha a escandalizar esse evangelho. É impossível que eu volte ao mesmo estágio de antes. É impossível. Eu posso até me arrepender. Eu posso até me arrepender. Eu posso chorar e fazer... E me enrolar aqui no chão e todo mundo aqui me perdoa. Me perdoam? Todo mundo me perdoa, porque aqui tem um povo santo e bom. Mas é impossível que eu volte ao estágio que eu estava antes. É impossível. É impossível. É impossível, gente, é impossível. Não tem como. E eu lhe garanto, eu mesmo, porque eu sou um homem que tem senso crítico e tem equilíbrio no meu pensamento. Te garanto que eu não gritaria como eu estou gritando hoje. Não teria coragem para gritar. E falar com a veemência, levantar meu dedo profético e te apontar, não teria coragem. Eu me tornaria um frouxo, eu digo. Nem que eu me arrependesse e eu voltasse ao púlpito para pregar, eu me tornaria um pregador frouxo no meu conceito. Porque eu mesmo me acusaria. Eu nunca mais voltaria a ser o que era. Sabe que eu decidi na minha vida? Eu não posso pegar. Eu não posso me escandalizar. Não posso ser motivo de escândalo. Eu não posso abrir mão de preceitos santos. Eu não posso. Eu decidi ser santo. Eu posso perder a salvação. Eu posso perder a coroa. Por isso lemos em Apocalipse: ei! Eis que cedo venho, estou chegando já, guarda o que tens, porque tem alguém que está querendo roubar a tua coroa. Se santifica, servo, se santifica, serva. Antes de ser e ter essa opção de ser um cristão que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e ter a chance de estar pecando, você está me entendendo? Porque sei que daqui tem muita gente que pensa assim: tudo me é lícito, mas tudo me convém. Eu prefiro, se é para errar aqui, prefiro errar me santificando demais e não ter a alternativa de errar. Vou falar de novo. Se existe a alternativa de eu falar: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu decido o que eu quero para a minha vida, o que tem, isso aqui, não tem. Prefiro errar sendo
pouco mais radical e falar: isso não me convém, isso eu vou tirar da minha vida. Entre dúvidas, eu prefiro eliminar. Entre dúvidas, prefiro vomitar isso aqui. Eu prefiro abraçar a verdade. Entre livre-arbítrio ou não, meu irmão, eu prefiro acreditar que eu tenho que tomar uma decisão, porque a minha Bíblia diz que ele disse veementemente: ei, o reino dos céus, os valentes o tomam pela força. Não é Deus somente que te escolheu, mas depende da tua reação. Eu quero, eu me agarro, eu salvo a vidas, é Jesus, eu me agarro, e os valentes vão agarrar isso e vão falar: eu pego a minha cruz, me nego a mim mesmo e eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu quero o céu, eu prefiro o céu, eu prefiro o céu. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Prefiro ser dos que acreditam que eu posso tomar uma decisão. Me entreguei a Cristo, pronto, acabou. Não quero viver mais em dúvidas, em incertezas. Sabe qual é o problema da igreja hoje em dia? Não é que não alcançou cura, não é que não alcançou bênção, não é que não tem templo, não tem isso. Não, a igreja ganhou muita coisa. A igreja ganhou espaço, a igreja ganhou status, a igreja ganhou espaço físico, a igreja ganhou ar-condicionado, a igreja ganhou luzes, a igreja, estou falando da igreja no mundo. A igreja perseguida, agora a igreja está por cima da cocada branca e da preta. Não é? Hoje a igreja é gospel. Hoje convém gravar um CD gospel, convém o fulaninho X lá virar gospel, porque é um mercado bom, é um mercado que flui. Convém que artista, pode ser artista, sei lá de onde, meu irmão, dos quintos dos infernos, mas ela é gospel, ela balança, ela é gospel, e convém que ela seja gospel. Por quê? Porque o segmento gospel aceita tudo, e hoje a moda é ser gospel. Querido, Deus não vem buscar uma igreja que se adequou, mas vem buscando uma igreja que se preservou. Conheço muita gente que disse: não faz mal, e morreu na hora H. Partiu na hora H, onde ele estava dizendo: isso não faz mal. Não faz mal. Não quero te enclausurar, pelo amor de Deus. Não pode ir nisso, não pode. Não, você tem o poder de decisão. O jovem me pergunta: pastor, pode ir no cinema? Você que sabe. Que você vai assistir, que você vai ver. Pastor, pode ter internet? Depende. O que você vai ver na internet? Você decide. O que você vai ver? O que você vai fazer com a internet? Você decide. Saiba o que você quer. O Senhor te diz: Yeser hará, Yeser ható. Comecei esse ano de 2016 dizendo: Senhor, eu vou tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão. Há dores de cabeça que esse ano eu tive, que eu não precisava ter tido. Esse ano, quem sabe você pode falar: Senhor, eu pequei, eu errei. Isso vai ter consequências para o resto da minha vida. O resto da minha vida. Eu preciso falar: Senhor, tudo em mim precisa ser entregue a Ti. Não deixe nada de fora. Quero mergulhar. Quero ser batizado em Cristo. E quero ser completamente Teu. Quero me santificar. Fale com Deus nessa hora.